Semelhantemente, vós, mulheres, sede submissas aos vossos próprios maridos, para que também, se alguns deles não obedecem à palavra, pelo procedimento de suas mulheres, sejam ganhos sem palavra alguma. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 3, verso 1. Considerando o meu estado, sou um milagre nas mãos do Senhor. Com fogo santo eu fui provado para melhor entender seu amor. Cantavam meu fim, a voz de Cristo neste momento, raios de vida lançou sobre mim. Hoje com Cristo sigo seguro, canta minha alma sublime canção. Será de glória o meu futuro, livre dos males da vida de então. Horas sombrias de sofrimento, bolhas ao vento cantavam meu fim, a voz de Cristo neste momento, raios de vida lançou sobre mim. Raios de luz, raios de vida, a voz de Cristo, o Evangelho de nosso Senhor, tem lançado sobre nós, e aí então nos trazendo aquele grande poder, nos trazendo aquela grande virtude de 1 Pedro, capítulo 3, verso 1, nos trazendo a capacidade de ganhar sem palavras. Como pode ser isso, meu amigo ouvinte? Para obter ganhos é necessário ter diálogo, ter palavras, é necessário expressar. Como pode ser isso que o apóstolo São Pedro diz? Ganhar com o procedimento, ganhar sem palavras. Se espera muitas palavras, se espera muitos diálogos, se espera muitas discussões para ver quem vai vencer, para ver quem vai ganhar. Mas então Pedro vem e nos traz essa profunda revelação sobre pregar o Evangelho, porém com bons procedimentos. Ou seja, estabelecer a liderança através de exemplos,
não propriamente estabelecer liderança ou obter vitórias através de muitas palavras persuasivas, mas estabelecer a liderança, obter grandes resultados, grandes ganhos. Não estou falando de ganhos materiais, muito mais ganhos morais, valores, alma, salvação, família. Obter grandes ganhos, ou seja, conseguir acumular grandes tesouros que a traça, a ferrugem não corrói. Porém, sem palavras, foi o que nos disse o apóstolo São Pedro, na parte final do seu versículo 1 do capítulo 3, ele disse: pelo procedimento de suas mulheres, sejam ganhos sem palavra alguma. Agora, como ganhar sem palavras? A Bíblia diz: como crerão se não há quem pregue? A pregação constitui-se de palavras. Porém, as palavras se tornam vazias, se tornam sem sentido. As palavras perdem a eficácia. As palavras se tornam sem poder quando não há uma vida por trás daquelas palavras. Quando não há realmente uma sinceridade, quando realmente aquelas palavras não são ditas com vida, com experiência, elas se tornam vagas, ou seja, elas não causam efeitos. Ficam tudo em palavras e palavras e mais palavras. Quando Paulo nos disse: eu não vim ter com vocês com palavras persuasivas apenas, mas eu vim com a demonstração do poder. Então você vê que são duas coisas que devem andar juntas, as palavras, mas a vida por trás das palavras. Isso tocou meu coração, isso chamou a minha atenção, pregando com a vida. Nós temos muitos pregadores, inúmeros são os pregadores, porém às vezes pregam apenas com as palavras, com os discursos, apenas com a teoria do que é Deus, a teoria do que é a salvação, a teoria do que ele pensa sobre o que é o Evangelho, uma pequena teoria sobre o que é o céu, salvação, paraíso, e uma pequena teoria sobre o que é o Hades, região dos perdidos, o inferno, conhecido pelos estudiosos como a quinta dimensão, região daqueles que estão perdidos, que partem desta vida para outra vida sem aquele selo da salvação, Efésios 4:30, o batismo com o Espírito Santo. E aí você tem muitas pregações, muitos discursos, você tem muitas boas oratórias, porém ficam em palavras, ficam em discursos profissionalizantes, ou discursos profissionais. Porém, há uma mensagem que não pode ser de maneira alguma anulada. Palavras são anuladas, palavras sem vida, palavras que não tocam, que não cortam, que não marcam. Porém, há uma pregação que não pode ser anulada de maneira alguma. É aquela que você prega com a sua própria vida. Sua vida se torna uma mensagem. Pode ser de salvação, pode ser de condenação. Isso vai depender da vida que você vive. Isso vai depender se a sua vida condiz com o que você prega, com o que você testifica. Há muitas testemunhas Belial, elas testificam com as palavras uma coisa, mas a vida, na verdade, é outra. A exemplo dos fariseus, chamados por Jesus de sepulcros caiados, ou seja, aqueles que eram bonitos, polidos, brilhavam por fora, aqueles que adornavam o sepulcro dos profetas, mas eles mesmos que mataram o profeta, eles mesmos que colocaram o profeta naquela sepultura. E Jesus disse: estes são sepulcros caiados, citam de cor e salteado a lei de Moisés.
eles dominam bem a letra, eles têm o ministério da letra. Porém, Jesus chamou eles de sepulcros caiados. Tinham muitas palavras, porém, a vida deles não condiz com o que eles pregam. Eles pregam amor, mas não manifestam amor. Pregam poder, mas não manifestam poder. Pregam a salvação, mas vivem como perdidos. Pregam sobre os anjos, mas vivem como demônios. E aí a Bíblia mesmo diz: este povo canta, este povo louva, mas o seu coração está longe de mim. Ou seja, canções de anjos, palavras de anjos, e às vezes até aparência de anjos, porém vida de demônios. E ali você vê que assim vai se corrompendo a humanidade. Com muitos discursos, este é o tempo de muitas pregações, muitos discursos de palavras persuasivas e convincentes. Porém, eis aqui a maior mensagem. Sua vida é uma mensagem. Pode que seja de salvação ou de condenação. Pode despertar fome e sede, mas também pode despertar naquele que te ouve, naquele que te assiste, naquele que te vê. Pode despertar nele também aquele ódio, aquela antipatia pelo Evangelho, pela fé cristã, por causa da sua vida e não propriamente por causa das suas palavras. Você pode provocar náuseas nas pessoas, vômito, como a era de Laodiceia causou vômito em Deus. Você pode causar vômito nas pessoas que te veem, testificar de Deus, mas viver uma vida de demônio, viver uma vida falsa. Você fala como anjo, mas age, tem atitudes, comportamento de demônios. E aí você causa náusea, como Laodiceia causou náuseas em Deus, porque ela fala como anjo, diz ser rica, farta, diz não ter falta de nada, porém a conduta dela, a postura dela, o testemunho de vida dela, a pregação que deveria falar mais alto é aquela manifestada em vida. A carta que deveria ser mais lida é aquela que deveria ser chamada, como Paulo disse, epístola viva. E às vezes, quando as pessoas vão ler a epístola, o texto, as pessoas vão ler a Bíblia que você é, aquilo provoca náusea. E aí se ouve dizer muito: ser crente desta maneira, prefiro não ser. Ser crente caloteiro assim, prefiro não ser. Ser crente maldizente assim, prefiro não ser. Ser intolerante, ser amargurado, ser descontrolado desta maneira, eu prefiro não ser. Isso é, sua vida é uma mensagem muito negativa e você está pregando apenas para a perdição de outros. Seu testemunho é uma perdição. Em vez de você ganhar os inconversos sem palavras, com um bom testemunho, com um bom posicionamento diante deles, você então às vezes se rebaixa, sua vida se torna vulgar e com isso você desvaloriza o Evangelho. E aí você tem primeira epístola de Pedro, capítulo 3, verso 1, dando aquela grande orientação, dando aquele grande ensino àquelas mulheres que têm maridos, mulheres cristãs, que têm maridos que são inconversos, maridos às vezes bêbados, maridos às vezes violentos, marido às vezes que não valorizam o lar, marido às vezes que não dão a mínima para Deus. E às vezes ela não é bem ensinada, não é bem instruída, e então ela se torna agitada e ela esfrega a Bíblia no rosto do seu marido, e ela diz: eu vou sair e vou fazer a obra mesmo, e você é um demônio em minha vida, um espinho no meu caminho. E ela vai embora, e com isso ela deixa a sua casa sem arrumar. Aquele marido nunca encontra uma comida dentro de casa, os meninos estão sempre todos fora do seu lugar, estão sempre... Ele vê tudo fora do lugar e aquela mulher se acha uma pregadora. Ela se acha que está fazendo um serviço para Deus e realmente está, porém, sem ser da vontade de Deus. Você está trabalhando para Ele sem ser da vontade perfeita dele, porque você não está salgando a sua casa.
salgando seus filhos, salgando o seu marido, vice-versa, salgando a sua esposa, através do seu testemunho. O que salga é o exemplo. O que deixa as marcas na areia, o que deixa as marcas ao longo da caminhada é o exemplo, são as atitudes. Suas palavras passam a não valer nada, a não ter nenhuma credibilidade, se não são seguidas de exemplo. Como é falso aquela expressão: faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. Isso é muito falso. Você deveria ter exemplo. Preferível seria se você não tivesse palavras, mas tivesse exemplos. Não tivesse discursos, mas tivesse bom testemunho. E aí Pedro dá aquela aula, 1 Pedro capítulo 3, verso 1. Semelhantemente vós, mulheres. Ele sabia que isso estava mais corriqueiro, mais constante dentro da vida familiar entre marido e mulher. E ele dizia: semelhantemente vós, mulheres, sede submissa aos vossos maridos. Mas como ser submissa a ele? Ele não é cristão. Como ser submissa a ele? Ele vive uma vida devassa, uma vida promíscua, ele vive uma vida corrupta. Como ser submisso a ele? Como que eu vou fazer? Eu já briguei, eu já xinguei, eu já corrigi. Talvez seja por isso que você nunca salvou a sua casa. Porque você brigou, você xingou e você corrigiu demais. Não é isso que a Bíblia diz. Você não está na posição de xingar, e corrigir, e ensinar e ensinar. Há alguns exemplos na Bíblia, há alguns ensinamentos de vitória para você, se você puder tão somente tomar o seu posicionamento. E o posicionamento falará muito mais alto, às vezes, do que propriamente uma oração. E ali está: semelhantemente vós, mulheres, sede submissa aos vossos próprios maridos, para que também, olha bem para você ver porquê da submissão, para que também, se alguns deles não obedecem à palavra, se não conhecem a Deus, se vivem uma vida que não condiz com o Evangelho, pelo procedimento, está vendo? Salvação através de procedimento, salvação através de bons exemplos, salvação através de uma boa conduta. Pelo procedimento de suas mulheres sejam ganhos sem palavras. Mas que poder é este escondido nesta mulher? Ganha o seu marido sem palavras, ganha o seu esposo sem briga, ganha o seu esposo sem contenda. Ele vê uma virtude nela que não se manifesta em palavras, mas em atitudes, em exemplo. Ou seja, ele não consegue ficar indiferente ao exemplo, ao procedimento de sua esposa. E a Bíblia diz que eles são ganhos sem palavra alguma. Isso é demais, meu amigo ouvinte. Isso é salvação através de exemplo. Isto é uma grande pregação que salva e que liberta e que põe pessoas no céu através de um bom comportamento, um bom testemunho. Eu costumo contar às vezes às pessoas acerca daquela caçada que o profeta William Branham teve certa vez. Ele armou ali no mato a sua barraca. Que exemplo, né? E ali ele levou aquele balde, ele tinha um balde de mel, ele levou um balde, um galãozinho de mel. E ali no meio do mato ele saiu para caçar, deixou a barraca ali, deixou o galão de mel ali. E quando ele voltava já tarde ali, no entardecer para sua barraca, ele viu aquele movimento dentro da barraca e ele ficou assustado. Ele armou o seu rifle, ele foi caminhando devagar rumo à barraca, sem saber o que estava acontecendo em sua barraca. E quando ele entra lá, ele viu um fato curioso, algo inusitado para ele. Ele ficou comovido com aquilo. E ele, quando observava, ele via apenas um urso. Era uma mãe ursa e um filhotinho. E quando ele olhou aquilo, ele viu aquela mãe ursa toda lambuzada de mel. Ela enfiou a mão no balde de mel e ela passava com a sua pata mel no seu rosto, mel nas suas orelhas, mel no seu pescoço. E aquilo deixou ele comovido, ele ficou com medo e tomou distância. E ele pensou: mas o que leva essa ursa a se lambuzar tanto assim de mel? Ele achou aquilo curioso. E ele viu aquele pequeno ursinho de cabeça para baixo dentro do balde de mel. E ele começou a sorrir.
E aqueles ursos assustados, então, fugiram. E ele foi observando eles ao longe de binóculo e foi andando atrás deles até ver aonde eles parariam. E ele descobriu que eles estavam dentro de uma caverna. E quando eles entraram na caverna, ele foi aproximando da caverna e olhou com seu binóculo. E lá dentro da caverna, ele viu mais 3 pequenos ursinhos. E quando aqueles 3 pequenos ursinhos que estavam na caverna viu a sua mãe, ora, é aquela dona do lar, é aquela mãe que tem filhos e tem marido. Quando viu aquela dona do lar chegar toda lambuzada de mel, meu amigo ouvinte, sabe o que aconteceu? Ela deitou no meio dos seus filhotinhos e eles começaram a lamber a sua mãe. E eles lambiam os olhos, e lambiam o focinho, e lambiam a orelha, e lambiam o pescoço. E aqueles ursinhos estavam lambendo a sua mãe o tempo inteiro. Por quê? Porque ela saiu da sua toca e ela foi na barraca. Eu chamo a barraca agora de igreja. E ali ela se lambuzou todinha do evangelho. Eu chamo a barraca de Bíblia. Eu chamo a barraca de pregação. Eu chamo a barraca daquilo que pode mudar a sua vida, que pode fazer a sua vida ficar mais doce para alguém, pode fazer a sua vida ficar melhor para beneficiar o outro. Ela havia saído, se lambuzou toda de mel, e assim ela voltou para sua casa, lambuzada de mel. Assim ela voltou para sua casa, levando aquilo que faria os seus filhotinhos lhe lamberem, faria os seus filhotinhos aproximarem de si. É isso que o mundo está precisando. É isso que as nossas igrejas estão precisando. É isso que os crentes modernos deste século 21 estão precisando. Saírem de suas casas e irem se lambuzarem. E aí não precisará gritar e brigar e xingar e pedir o divórcio, ficar como aquela mulher louca. Não acredita que aquele homem irá embora e todo dia ela fica: me dá o divórcio, me dá o divórcio, me dá o divórcio, me dá a minha parte e vai embora, me dá o divórcio. Você está desequilibrado, o dia que ele for você vai ficar toda desajustada, toda sem lugar. O divórcio não é a solução. Você precisa se lambuzar no mel e mudar a situação dos seus filhotinhos, da sua casa. Você precisa, como aquela mãe ursa, sem palavras, cuidar da sua casa. Sem palavras, mudar os comportamentos. Sem palavras, mudar as atitudes. Sem palavras, manifestar o poder de Deus. Isso é muito poderoso. Isso é mais poderoso do que eu profetizar, é mais poderoso do que eu expulsar demônios. Às vezes o pregador grita e grita e grita e expulsa e manda o diabo sair e sai, vira aquela briga. Porém, às vezes uma mulher sem palavras tem mais poder. Um homem sem palavras, mas com atitude. Uma mulher sem palavras, mas com atitudes. Um crente sem palavras, mas com bom testemunho. Uma igreja sem palavras, mas um testemunho vivo. Uma epístola viva, como Paulo disse: vós sois carta escrita, epístolas vivas, escrita a todos os homens. Isso é poderoso, isso cura os doentes, isso liberta os lares, isso cura as depressões, isso resolve os problemas emocionais, isso salva os casamentos. Isso é poderoso demais, meu amigo ouvinte. Vitória e vitória e vitória, como disse Pedro, para que pelo procedimento de suas mulheres sejam ganhos sem palavra alguma. Mulheres salvando seus lares sem palavras. Homens salvando seus lares sem palavras, sem arrastar os filhos pelo pescoço, sem arrastar as esposas pelo pescoço. Não precisa disso. Aquele desespero, aquela guerra dentro de casa. Há um testemunho, seu testemunho vai provocar sede. Você vai salgar, você não pode ser insípido, você não pode ser sem gosto, sem paladar. Deixe eles sentirem o gosto de Deus em sua vida. Deixe eles verem o valor de um homem cristão. Deixa ele ver o valor de uma mulher cristã. A Bíblia te valoriza, a Bíblia, o Evangelho te coloca em uma situação confortável nesse sentido, te devolve os valores que o mundo perdeu. E quando o marido, e quando os filhos, e quando aquele de fora, e quando o descrente vê os valores em sua vida, ele passa a desejar viver tal como você, ter tais coisas como você tem. Ele vê que se foi possível você alcançar aquelas virtudes, também é possível para ele alcançar aquelas virtudes.
porque você se torna uma Bíblia ambulante, você se torna uma pregação poderosa de salvação, uma pregação que não está ecoando com voz audível, porém a essência, a vida. O mundo olha você, mamãe, indo na escola levar os seus filhos. O mundo vê você, mamãe, indo ao mercado. O mundo vê você, pai, indo trabalhar. O mundo está vendo como você age e anda pelas praças. O mundo está vendo como você age e anda pelo seu carro nas ruas da cidade. O mundo olha para você, mulher, como você age naquela roda das escarnecedoras, que dispõem de palavras pejorativas, que falam em seus trabalhos, em suas reuniões de chá, em suas reuniões femininas, e elas falam dos seus lares, expõem seus maridos, expõem a sua família. Oh, o mundo está olhando o seu comportamento e está carente de uma mulher, e está carente de um homem, e está carente de um jovem, e está carente de uma igreja que age de uma maneira diferente. Nós temos muitas pregadoras hoje que pregam com palavras, transgredindo aquilo que Paulo disse em 1 Coríntios, capítulo 14, 34, que ela não deveria pregar com palavras. Pedro disse que elas ganhem sem palavras, 1 Pedro 3:1. Paulo disse, é indecente elas pregarem com palavras, 1 Coríntios 14, verso 34. Isaías profetizou, capítulo 3, verso de número 12. Ah, povo meu, os que te guiam te enganam e destrói o caminho das tuas veredas. Isaías profetizou no capítulo 13, verso de número 12 em diante, dizendo, mulheres estão à testa, à porta do seu governo, estão governando, estão mandando, estão desmandando, estão ditando as regras. A Bíblia diz que você, mulher virtuosa, você tem um poder tremendo. A Bíblia diz que esta mulher sábia, virtuosa, ela salva o seu lar. Mas como? Brigando? Não. Como? Saindo de casa? Não. Como? Se vestindo indecentemente para provocar outros homens e então despertar aquele ciúme em seu marido? Não. Como que você vai edificar o seu lar? Às vezes sem palavras. Você chega à conclusão, às vezes, que as palavras não resolveram. Você chega à conclusão, às vezes, que brigou, e as coisas só pioraram. Falou, e tudo continuou do mesmo jeito. E aí Pedro vai e diz, pelo procedimento, você ganha o seu marido. Pelo procedimento, você ganha a sua esposa. Pelo procedimento, você ganha os seus filhos. Sem palavra alguma. Apocalipse, capítulo de número 8. E havendo aberto o 7º selo, fez-se silêncio no céu. Há um segredo no silêncio. Eclesiastes, capítulo de número 3. Você encontra o sábio Salomão dizendo, há momentos, há tempo para falar e há tempo para deixar de falar. São Lucas, capítulo 1, verso 26 em diante, você vê Deus falando a Zacarias e dizendo, você terá um menino com Isabel, o nome dele será João, mas você ficará sem palavra alguma. Durante 9 meses não falarás, só falarás no tempo próprio, quando o menino nascer. O anjo visitou a Virgem Maria e disse, tu terás um filho. E ela disse, como se dará isso? Ele disse, o Espírito Santo fará sombra sobre ti, tudo sem palavras. Não adiantava explicar, não adiantaria contender, não adiantaria falar muito, bater boca, falar que o filho era do Espírito Santo. Ninguém acreditaria naquela história, nem José, seu marido, acreditou. Foi preciso o anjo aparecer a José e falar com ele em sonho, e sem palavras de quem estava de fora, audíveis do homem. José acalmou os ânimos, Maria creu em Deus, Isabel recebeu João. Isso tudo sem palavras. Há tempo para falar e há tempo para deixar de falar. E semelhantemente vós, pais, vós, maridos, vós, esposas, vós, filhos, igrejas,
Vamos guardar silêncio por meia hora, vamos guardar silêncio por um certo tempo, porque sem palavras nós muito ganhamos. E diz o sábio Salomão, até o tolo quando se cala, este se passa por sábio, por entendido, porque há poder neste grande silêncio. A vida fala mais alto, as atitudes, os exemplos, eles ganham e são uma mensagem poderosa, o segredo do silêncio. Deus te abençoou. Canta com vida, ó crente, doce será o cantar. Anda só para a frente, deixa o teu pesar. Canta nas noites tristes, canta no sol, na luz. O mal assim existe, canta pra Jesus. Cheio está o mundo de aflição e dor. Canta o amor profundo do teu Salvador. Convido ao crente